que é. Venha comigo. Nosso Lar 2, Os Mensageiros, 25 de janeiro nos cinemas. Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. A gente ama você do jeito que é. Venha comigo. Nosso Lar 2, Os Mensageiros, 25 de janeiro nos cinemas. Boa tarde, queridos irmãos e irmãs aqui presentes, bem como aqueles que nos veem e nos ouvem através da TV e Rádio Comunhão Espírita de Brasília. É com renovada alegria que nós os recepcionamos mais uma vez aqui na nossa casa. Sejam todos bem-vindos à Comunhão Espírita de Brasília. Nós vamos fazer o preparo da palestra que antecede, que será proferida pelo nosso irmão Rosso Maia, que está aqui ao nosso lado, nosso querido irmão, que vai falar bem-aventurados os aflitos. Mas antes disso, nós vamos fazer uma leitura desse livrinho aqui, ó, muito bonitinho, pequeno, mas com conteúdo extraordinário, que é Calma, que é na psicografia do nosso falecido franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E nós escolhemos aqui um tema que é Conquista de Paz. Em muitas ocasiões, especialmente quando se te agravam as situações difíceis, perguntas a esmo: como conquistar serenidade? De maneira a varar os percalços do dia a dia? Imagina-te no lugar daqueles que se te fazem motivos de irritação e examina-te um tanto mais. Se em teu grupo de trabalho desempenhasses a função do chefe, atormentado de problemas e conflitos, estaria talvez em mais duras condições de intemperança mental quando isso acaso acontecesse. Caso te visses na posição de subalterno, passeando às vezes os amargos dramas domésticos, é provável evidenciasses mais lentidão no serviço a fazer, quando isso viesse a suceder, considerando a possibilidade de seres o doente que te incomoda quando isso se verifique, de certo, não te reconhecerias com menos intolerância diante do sofrimento. Da hipótese de haveres sofrido as longas tentações da criatura julgada em erro, é possível houvesse descido a mais baixo nível. Se te notasse na posição enfermiça da pessoa que te ofendeu, ignoras se não terias ferido alguém com mais ímpeto? Analisemo-nos através das lentes da introspecção e reconhecer-nos-emos imensamente distante da condição dos anjos. E isso
nos ensinará que os companheiros com os quais convivemos nem sempre conseguirão apresentar, por enquanto, qualidades que ainda não possuímos, e raciocínios mais profundos nos farão sentir a necessidade de calma e tolerância de uns para com outros em todos os momentos inquietantes da vida. Bom, agora nós pediríamos a todos que sentassem o mais confortável possível e buscassem na tela mental a figura majestosa do Mestre Jesus. Mas, antes de tudo, nós vamos agradecer ao Criador pelo dia de hoje, pelos filhos que temos, não importa que seja aquele que nos beija ou aquele que nos causa problemas. A verdade é que são abençoados esses momentos. A nossa esposa, dedicamos nosso pensamento ao nosso esposo, aos amigos e àqueles que se consideram adversários e até os nossos inimigos. Então, oremos para todos eles, com o mesmo ardor, com o mesmo empenho, com o mesmo amor, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço infinito. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todos os maus, de todos os males, porque seu é o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja. E assim, passamos a palavra para o nosso querido irmão Rosso. Boa tarde, meus irmãos. É com muita alegria que aqui estamos com vocês nesse salão de amor, nessa casa de oração, sendo beneficiado de uma maneira maravilhosa por Bezerra e seus trabalhadores. Hoje nós vamos falar de um assunto que nos é difícil, né? E às vezes até incompreensível, né? É impressionante como a teoria parece ser muito mais fácil do que a prática. Hoje nós vamos falar das nossas dores, das nossas aflições, das nossas lágrimas, né? Quem de nós, de uma maneira ou de outra, já não questionou Deus por causa de algum reencontro nessa encarnação perante a dor? Mas Jesus é muito claro. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele fala até mais. Bem-aventurados os que choram, porque rireis. Acho até mais gostoso do que ser consolado, não é verdade? E Kardec vai começar esse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos lembrando que a felicidade que nós encontramos na encarnação, ela é proporcional ao nosso entendimento da bondade de Deus. Meus amores, não tem como nós não entendermos que Deus é bom. Mas Deus é bom de uma maneira que nós não entendemos. O amor, pensa a pessoa que mais te ama nessa encarnação. Se você tem uma boa mãe, se você tem um bom pai, se você tem um bom irmão, se você tem uma boa esposa, um bom marido, não sei. Todos nós temos alguma pessoa especial que nos ama de uma maneira especial. Esse amor é nada perto do amor de Deus para conosco. Deus nos ama muito. Deus nos conhece um a um. Deus, ele é onipresente, ele está em tudo. Onisciente, ele sabe tudo. Onipotente, ele pode tudo. Resumindo, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas.
Isso posto, vamos olhar para o nosso planeta Terra. Estamos tendo guerra na Ucrânia, estamos tendo guerra em Gaza. Tudo bem, está na nossa televisão. Mas eu garanto para vocês que as dores que esses nossos irmãos sofrem e são merecedoras da nossa oração e dos nossos bons pensamentos são ínfimos perto das dores que muitos outros irmãos nossos sofrem, principalmente no continente africano, onde nós não temos ideia dos horrores das guerras tribais. Mas vamos trazer mais para perto. Quantas pessoas são, de alguma maneira ou de outra, alcançadas pela injustiça da nossa justiça? Quantos condenados são inocentes? Vira e mexe aparece na televisão caso, não é verdade? Eu vi, não sei, uma pessoa ficou 30 anos na prisão, depois descobri que ele era inocente. Quantos casos desse tem? Quantas pessoas na flor da idade, ou em plena produtividade, é encontrado por uma bala perdida? Quantas relações de ódio dentro da família? Pai mata filho, filho mata pai. Mas isso acontece no nosso mundo, não acontece? Quantos desencontros de dores, de doença, de miséria, de pobreza? Será que Deus é inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas? Meus irmãos. Porque nós temos que entender que Deus criou espíritos imortais. Nós somos luzes. Já pararam para pensar nisso? Que a gente é uma luz, uma centelha divina. E que, quando é encarnada, essa luz é ligada pelo seu perispírito, célula a célula, com o corpo físico. Que é um carro, é uma máquina, é uma coisa, é uma matéria. E é engraçado que esse corpo, ele, através das leis da sociedade, ele entrelaça e ele, de alguma maneira, vivencia relações com outros corpos. E isso vão causando sensações à alma, o espírito encarnado. Como ainda somos crianças espirituais, às vezes nós respondemos essa sensação de uma maneira egoísta e orgulhosa, muito próximos do reino animal. O instinto que se faz orgulho e egoísmo na nossa vida predomina em nossas decisões, nos causando a maioria das dores da nossa vida, dessa encarnação. Por isso que Kardec fala que a grande maioria das nossas dores vem dessa vida. Quando você vivencia um ciúme, quando você vivencia uma raiva, quando você vivencia uma mágoa, você está causando mal para quem? Para si mesmo. E por que você deixa esses sentimentos tomarem conta de você? Porque se é uma coisa que a doutrina nos lembra, nada nos atinge de fora para dentro. Tudo nos atinge de dentro para fora. Mas, como nós criamos expectativa e nós achamos que o outro tem que tomar a decisão que nós achamos que é certa e não respeitamos o seu livre-arbítrio, essa quebra de expectativa nos impacta, normalmente nos causando dor, nos causando lágrimas. No caso de uma sentença injusta, é ainda mais difícil a gente compreender, né? Imagina você inocente atrás de umas grades, ainda mais das grades brasileiras, né? Porque eu ainda não consigo fazer trabalhos que muitos irmãos espíritas e principalmente protestantes fazem, que é visitar esses nossos irmãos, né? Nos presídios, levar o conforto da palavra de Deus a eles, né? Falar com eles um pouco de Jesus, de amor, de perdão, de mansuetude, né? Mas eu fico imaginando que deve ser uma coisa realmente que não é fácil, que a pessoa tem que ter muito suporte para vivenciar aquela, teoricamente, injustiça, mas na certeza que ninguém é um injustiçado.
E a nossa doutrina vai nos dando o quê? Vai nos dando que para nós crescermos e nos tornarmos anjo, nós temos que aprender a fazer a escolha certa. Porque nós vamos criar dentro de nós a capacidade de fazermos as escolhas certas. O que é uma escolha certa? As escolhas baseadas no amor. As escolhas baseadas na humildade. As escolhas baseadas na mansidão. As escolhas baseadas na misericórdia. As escolhas baseadas nas virtudes. Como nós ainda não conseguimos fazer isso, qual que foi o instrumento que o Pai nos colocou através das suas leis magnânicas para nos ajudar? Muito simples. Ele nos coloca em posições que a gente sofre o que fazemos os outros sofrer, para a gente saber o sofrimento do outro. Ao mesmo tempo, ele nos coloca sensações agradáveis quando a gente faz o bem e sensações desagradáveis quando a gente faz o mal. Por mais que a gente tenta, de alguma maneira, entorpecer essas sensações. Uma pessoa acha que vai ser muito feliz beijando 10 pessoas. Não vai. No fundo, a partir do segundo beijo, ele virou um alcoólatra. Ele sempre está procurando no próximo beijo a sensação do primeiro beijo, que ele nunca vai ter. Por quê? Porque a sensação não é do beijo, a sensação é da fidelidade, é do companheirismo, é da construção, é da grande união. E ele vai aprender. Ele vai aprender como? Ficando desajustado nessa vida e colhendo os outros 10 beijos na outra vida, que pode ter certeza ele vai colher. Se ele vai colher os 10 beijos a mais, os 10 beijos na outra vida, ele vai colher também todo o mal que ele fez nessa vida, se já não está por aqui mesmo. Porque é engraçado que a nossa justiça até nos consegue pegar os nossos maus que a gente faz para a sociedade, mas tem alguns maus que eles não conseguem nos pegar. Por exemplo, se eu mato alguém, o seu corpo físico, a justiça às vezes me pega, não pega? Mas e se eu mato a esperança de alguém? A justiça me pega? E se eu mato a felicidade de alguém? A justiça me pega? E se por acaso eu engano alguém? Será que a justiça me pega? Mas as leis de Deus vão me pegar. Então, quando Jesus vai nos falando, bem-aventurados os aflitos, é porque, em teoria, todo aquele que chora hoje está colhendo ontem e está plantando o amor de amanhã. Mas a tendência de todos aqueles que riem hoje está plantando hoje o que ele vai colher amanhã. Esquisito isso, não é verdade? Mas é menos por aí, tá, meus irmãozinhos? Nós temos que entender que a gente reencarna para aprender a amar. A gente não encarna para ficar rico. A gente não encarna para beijar. A gente não reencarna para entrar de férias. A gente não reencarna para andar de cruzeiro. A gente não reencarna para comprar coisas. Não. Podemos fazer tudo isso sem problema nenhum para fazer a máquina do mundo girar. E a máquina do mundo girando, nós vamos proporcionando emprego e situações de progresso para esse mundo. Mas nós temos que sempre ter, acima de tudo isso, a nossa paternidade divina. Somos filhos de Deus, a nossa irmandade divina. Somos todos irmãos. Então, eu tenho que conseguir entender que se eu sou uma pessoa privilegiada economicamente, se eu sou uma pessoa privilegiada intelectualmente e isso me traga uma promoção econômica também, isso aí não é um privilégio da minha parte. Isso aí é uma dívida, porque eu sou um administrador desses dons. E eu tenho que transformar esses dons em harmonia na minha volta. Por isso que eu vou ter certeza para vocês, na hora que a gente for encarnar, perguntaram para nós, você quer riqueza ou você quer pobreza? Muitos de nós quiseram a pobreza. Mas aí, como a gente é um pouco mais esperto, não tem jeito de ficar no meio, não, no malomeno, né? Porque o malomeno é bom, né? Nem muito lá, nem muito cá, não é verdade? Porque os extremos são provas muito difíceis.
Mas é impressionante como pessoas conseguem, através dessa prova, fazer coisas maravilhosas. Pega um Chico Xavier. Todo mundo aí conhece a história de Chico Xavier, não é verdade? Criancinha ficou órfã. Aí o pai distribuiu aquele monte de filho que tinha na parentela toda. É engraçado que eu estou com 63 anos e com 18 anos no interior de Minas, quando eu fui morar com a minha avó, lá costumava dar filho mesmo para os outros criar. Eu estou com filho, será que você não fica para criar? Tal, para poder achar que de repente aquela sua filho teria uma oportunidade a mais se você tivesse naquela família ou com aquelas outras pessoas. Não é verdade? E Chico caiu numa tia que, no mínimo, era obsidiada. Ele foi maltratado, foi judiado. Eu fico imaginando como aquele cristão tinha tudo para ser uma criança revoltada. Começou a trabalhar cedo numa tecelagem. Isso aí atrapalhou um pouco da saúde dele, porque naquela época, né, realmente não tínhamos o cuidado com a saúde do trabalhador que hoje nós tentamos ter. Mas olha a capacidade que aquele espírito mais evoluído que nós, por esse conseguiu fazer o que fez, deixou de obra de amor para todos nós vermos. De tal maneira que, apesar de espírita, ele é respeitado pelas outras religiões também, né? Ele não precisou de um tostão para fazer caridade, além da sua vontade de amar. Tinha dor no olho? Tinha. Tinha dor na barriga de hérnia? Tinha. Tinha dores no corpo? Tinha. Aí uma vez, acho que foi um compadre, falou, mas quer fazer uma cirurgia espiritual para tirar essa dor? Não, você tira, depois vai para outro lugar, eu já estou acostumado com ela aqui, deixa ela aqui mesmo, né? A mansuetude perante a dor, olha aí. Ó. Exemplo para nós. Porque, meus amores, quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, quando ele nos fala da felicidade dos que estão em aflição, nós temos que parar para pensar uma coisa. O mundo todo sofre. Vocês já pararam para pensar? Ricos e pobres, a maioria aqui sofre. Então quer dizer que está todo mundo salvo? No sentido que todo mundo vai rir na erradicidade? Não. Existe o bom e o mal sofrer. E qual que é a diferença entre o bom e o mal sofrer? A mansuetude. É você vivenciar aquelas suas dificuldades com mansidão. Não adianta você querer brigar. Eu fico, às vezes, vendo muito o exemplo das nossas crianças, como a gente é parecido com as nossas crianças. Quem já não viu uma criança achar ruim com o pai porque queria que ele escovasse o dente? Que ele dormisse cedo? Que ele fizesse o dever da escola? Que ele cuidasse da sua higiene? Que ele parasse de abrir o chuveiro, mas entrasse debaixo do chuveiro e tomasse banho também, né? Porque é impressionante que tem gente que consegue tomar banho seco, né? Abre o chuveiro e sai do chuveiro e não molha. É impressionante esses banhos, né? Essas crianças, elas são criativas, não é verdade? Né? E é engraçado que ela olha para nós achando que a gente é doido. Não, a gente não sabe o que está pedindo para elas. A gente não sabe. Eles sabem que eles podem não fazer nada disso, que não tem nada a ver. Eles se acham muito mais inteligentes que nós, não é verdade? Ó nós com Deus, hein? Não é mais ou menos assim que a gente é com Deus? Quer dizer, Deus nos deixa participar do nosso planejamento reencarnatório. A gente, planeta, chega aqui, reclama. Reclama porque é bonito, reclama porque é feio, reclama porque é alto, reclama porque é baixo, reclama porque é gordo, reclama porque é magro, reclama porque é rico, reclama porque é pobre. Como a gente gosta de reclamar. E normalmente sempre é o diferente do que está acontecendo com a gente. Não vai dar certo. Porque esses tipos de sentimento ainda não tomam conta do nosso coração. O que nos falta para podermos olhar de maneira sincera para a nossa reencarnação e verificar até onde que as minhas escolhas fizeram esse meu momento atual? Até onde eu não suportei o livre-arbítrio dos meus próximos e isso fez com que eu tivesse essa situação de amargura de agora. Não tem problema.
Não tem problema o nosso passado dessa encarnação. Chico já falou, não dá para voltar atrás e fazer um novo começo. Mas ele nos falou que dá para começar agora e fazer um novo final. Vamos mudar a nossa maneira de nos relacionarmos com o mundo. Vamos mudar com as nossas maneiras de relacionarmos com as pessoas. Vamos mudar com a nossa maneira de relacionar com a nossa família. Vamos servir mais a nossa família através do exemplo, através do bom comportamento, através das boas escolhas, mas principalmente através do perdão e da indulgência. Aí sim, eu vou começar a viver essa bem-aventurança prometida por Jesus. Bem-aventurados os aflitos, porque a aflição faz parte desse mundo de provas e expiações. Esse mundo é de provas e é de expiação. Sabe qual que é a diferença entre prova e de expiação? É você reclamou a expiação. Segurou a peteca, prova. Simples assim. E te falo mais. Lição não capturada será lição repetida. Não posso lembrar daquela viúva. Não esperou nem o caixão descer, já soltou para a amiga dela. Graças a Deus, esse traste foi. Nunca mais, ela era espírita, né? Pensou, nunca mais preciso de outra vida com ele. Pô, suportei, ó. Aí vem o anjo da guarda e sopra. Não, essa você aprendeu a suportar. Na próxima você vem para amar. Porque vamos ter que amar todo mundo, gente. Já pararam para pensar isso? É engraçado que eu estou estudando com um pessoal lá em Cavalcante, que eu vou uma vez por mês, aquele livro Libertação. Que livro que fala de obsessão, que livro lindo. E é engraçado que foram 11 capítulos só vendo a sombra, teoricamente, se impor. Aí vem o 12º capítulo desse livro. Quer dizer, o mentor, Grúbio, chega para tentar ajudar a sua filha que está sendo obsidiada de uma maneira assim para desencarnar mesmo, ela ia ser desencarnada. E ele chega lá naquele quadro e tal, o André Luiz fala, mas gente, ele não vai falar nada, ele não vai fazer nada, ele não vai acontecer nada. Ele só olhando, aí o chefe dos obsessores tem um filho que está doido, mas quando vou visitar meu filho, aí ele falou, eu vou lá com você também. Aí descobre que esse filho ele foi injustamente condenado, preso. A sua esposa não suportou, se suicidou, colou nele. A viúva do pai dele, que já estava desencarnado, não suportou e morreu, colou nele. Estava lá os 3 no manicômio. Ele encarnado, sua mãe desencarnada e a sua ex-esposa desencarnada, e o pai dele, chefe da gangue, em nome de Gregório, magnetizando para matar a filha de Grúbio, que não falou nada. Quando ele chega naquele manicômio, ele fala para o irmão, posso tentar ajudar? No que ele pega aqueles 3 seres, um encarnado e um desencarnado, ele pede de novo, posso orar? Mas você acredita nessa panaceia? E ficou quieto? Pode. Que oração. Que beleza. Gente, eu já estou lendo a segunda vez, eu li antes de ontem e li hoje. Mas quando eu li antes de ontem, apesar de eu já ter lido umas 3 vezes, eu chorava. Porque a gente chora quando a gente vê o bem e o belo acontecendo. A gente chora quando vê pessoas fazendo o que a gente tem vontade de fazer, o bem. E ele ajuda, e ele faz, e ele acontece, e aí ele transforma o grande obsessor da filha dele num amigo. Olha só, depois ele vai transformar todos os outros obsessores, ajudando todo mundo em amigo. Aí sim, depois que ele ajudou todo mundo, vamos ajudar minha filha? Vamos ajudar a filha, senhor, sim. Olha que bacana. Se fosse a gente já matava de cara, a gente só estava preocupado com nossa filha, não é verdade? Estava nem aí com a filha dos outros. Mas não entendendo que nessa imortalidade, tudo que cruza, tudo se combina, tudo se constrói seguindo o rumo à perfeição. Gente, vivamos a mensagem de amor de uma maneira plena.
Usemos essa doutrina consoladora que nos traz a fé raciocinada para conseguir olhar para as nossas dores como remédio, como solução. Dor não é problema, dor é solução. E quando a gente começa a olhar para as nossas dores como solução, acontece uma mágica. A situação não muda, mas a dor muda pela maneira como eu abraço aquela situação. Aí sim, quando meus olhos se fecharem, eu vou descobrir a verdadeira felicidade. Porque, que nem diz um irmão nosso desse capítulo, a gente tem que saber bem o que é a verdadeira desgraça. Às vezes a desgraça não é a pobreza, não é a miséria, não é a fome, não é a perda do ente querido. É exatamente o oposto. Porque felicidade ou infelicidade não é desse mundo, mas é consequência desse mundo. Possamos, de fato, usar esses elementos que a doutrina nos traz, reencarnação, lei de causa e efeito, plantação e colheita, lei de amor, pluralidade dos mundos habitados, esferas espirituais, e vamos vivenciar as nossas dificuldades de uma maneira mais mansa. E vamos nos lembrar do chamamento de Jesus, quando ele nos chama: vinde a mim todos vós que sofrei e estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas. Porque meu jugo é leve e meu fardo é suave. Amemos, meu irmão, porque só no amor nós encontramos a felicidade desse mundo. Que assim seja. Obrigado. Nós agradecemos ao nosso querido irmão Rócio pela linda lição que ele nos trouxe na tarde de hoje. Vamos refletir, vamos olhar para dentro, reclamar menos e aceitar mais as injunções da vida. Tudo tem uma resposta. E ele trouxe muitas dessas respostas ensinadas pelo Mestre. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento para que possamos passar para a segunda parte, né? Que é a parte de passes, e vamos ficar nos nossos lugares, vamos nos preocupar. Então, vamos mentalizar mais uma vez Jesus em nossa intimidade, impondo suas mãos curadoras, as suas mãos que expulsaram demônios, expulsaram irmãozinhos inferiores, que curaram cegos, leprosos, a mulher hemorrágica, tudo porque foram alimentados pelo amor de Jesus e pela fé que havia dentro de cada um deles. Portanto, sigamos em paz, nessa harmonia, agradecendo ao Pai pelo dia de hoje, por tudo que recebemos. Permaneçamos nessa harmonia, nessa oração interna, abraçando a todos. E quando chegarmos lá no nosso lar, abracemos aquele que deixamos na retaguarda, expressando-lhes o nosso amor, o nosso apreço. Mas alguém poderia dizer, mas eles já sabem. Não importa. Diga o quanto os ama e nós veremos a alegria estampada no rosto de cada uma dessas pessoas. Então sigo em paz, que o meigo Rabi da Galileia, o amorável Jesus, seja sempre em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. E agora vamos para a segunda parte. Aguardemos a chamada para a aplicação do passe.
Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre e amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor, meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais.
e agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.